Boa tarde, pessoal. Vocês devem estar estranhando eu produzindo um vídeo essa semana entre séries, né? Mas um dos assinantes do canal, Thiago Oliveira, muito obrigado, Thiago, me sugeriu um tema pra gente discutir, que eu não vou fazer uma série, mas resolvi fazer um episódio único para a gente poder levantar essa questão no, no conteúdo aqui do canal, que eu acho super relevante. Antes de eu falar para vocês qual que é esse assunto, eu queria pedir para vocês apertarem as notificações, se inscreverem no canal Dose de História, me seguirem no Instagram, Leandro Faria underline historiador, Leandro Faria underline historiador, e deixar o joinha, que é super importante pro logaritmo do YouTube entender que o conteúdo é relevante. Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai discutir essa semana nesse episódio único? Religião e medo. O Tiago me levantou uma questão super interessante pelos meus contatos, que ele me levantou a seguinte pergunta: se eu tinha, se eu tinha, desculpe, informação de algum estudo que falasse do processo da religião vinculada com medo. Mas como assim? O processo de aceitação da religião vinculada com medo. Sobre esse assunto, pessoal, eu posso recomendar o seguinte estudo para vocês: A História do Medo no Ocidente. Não necessariamente este livro fala sobre a questão do medo e religião, centralmente falando. Mas assim, essa obra do... Putz, me fugiu o autor agora, pessoal, me desculpem. Depois eu escrevo embaixo para vocês aqui. Me fugiu agora. Mas o que ele fala? Mais ou menos. Fala sobre o medo como instrumento de controle e, de alguma forma, organização social, digamos assim. Nesse sentido, pessoal, a religião, de certa forma, também pode ser encarada como um elemento que participa desse jogo, porque a religião funciona algumas vezes como um elemento de controle social. O que eu quero dizer para vocês? Que se a gente pegar a história da humanidade, durante alguns períodos-chave,
aqui eu vou adotar fundamentalmente a religião, a estrutura religiosa que eu conheço com mais profundidade para trazer para vocês, que seria a religião católica. Em alguns momentos a autoridade católica, até do Papa mesmo, usou a religião como um instrumento de medo. Vejamos todo o contexto da mentalidade da Idade Média. O conceito de pecado da Idade Média, que a igreja procurava manter o maior controle social possível da Europa, levando em consideração todo toda a influência que a Igreja Católica possuía na Idade Média, até digamos assim, do século IX ao século XVIII. Um pouquinho mais para trás ou um pouquinho mais para frente, dependendo da análise que você faz. Levando em consideração essa leitura, o Tiago fez uma pergunta para mim que eu achei super interessante. Se eu achava que a religião provoca conversão por medo. Tiago, para responder essa questão, eu vou trazer para você um contexto muito conhecido dos estudiosos e às vezes não muito divulgado, não muito bem explorado para as pessoas comuns, fora do ambiente de estudo, que seria o período, no caso, de novo, do catolicismo, da Inquisição, que durante o processo de contra-reforma da Igreja Católica, na segunda metade do século XVI, como resposta às ideias trazidas por Martim Lutero na Alemanha, a Igreja Católica começa um movimento de extremo controle doutrinário e um processo, digamos assim, de conversão forçada, principalmente da população de origem judaica da Península Ibérica, ou seja, os territórios que abrangem Espanha e Portugal, os impérios ibéricos, né? Com o intuito de perseguir aquelas pessoas que não
eram consideradas cristãs, ou por se declararem propriamente ditas fundamentalmente como pertencentes da tradição judaica, ou aqueles cristãos que, para a Igreja Católica, não eram considerados modelos exemplares de, de cristãos, assim, de católicos. Então, Tiago, e vocês todos que estão me ouvindo, o medo, durante muitas vezes, para as religiões, principalmente até relacionado com o principal medo que a humanidade tem, que seria o medo da morte, né, pessoal? E o medo do pós-morte, de certa forma, faz com que o medo seja um dos principais meios de manutenção e de aprofundamento das tradições religiosas. Hoje em dia, pessoal, esse traço está um pouco mais tênue assim. Mas lá no fundo, a gente encontra essa questão do medo até no nosso dia a dia, para os cristãos, por exemplo. O medo do inferno, pessoal. A maneira com que a igreja tem lidado com essa questão, agora com o Papa Francisco, que tem se modernizado um pouco. Mas o papel que o inferno exerceu no fortalecimento institucional da Igreja Católica foi gigantesco. Passando para outra religião que alguns grupos utilizam o medo como meio de recrutamento de novos fiéis, assim, de convencimento, pessoal, é o fundamentalismo islâmico. Pessoal, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Eu estou falando do islamismo fundamentalista, que são aquelas pessoas que interpretam o ensinamento islâmico com o rigor das letras, sem interpretação e sem filtro, que leva a religião islâmica em alguns pequenos grupos a um extremo que em algumas vezes provoca efeitos não muito legais, assim. Mas assim como o cristianismo levou ao pé da letra as escrituras para provocar a Inquisição, hoje a gente tem algumas correntes do Islã extremistas que usam o que a religião dá para provocar algo não positivo. E com
muitas vezes esses fundamentalistas que levam a leitura religiosa ao extremo conseguem produzir um efeito positivo no aumento de número de pessoas, que eles procuram persuadir pessoas, convencer esses indivíduos em torno do medo. E outros exemplos também, pessoal, que nós temos. Toda religião tem em sua história algum momento em que alguém radicaliza um pouco mais ou um pouco menos, e o medo acaba sendo um instrumento para essa transformação. Mas o que a gente pode dizer disso, pessoal? O medo, assim como a fé, acaba sendo um importante ponto de análise no estudo dos movimentos religiosos. Uma vez que, como outros sentimentos, o medo é capaz de transformar a realidade, tanto positivamente, no seguinte sentido: se alguma coisa negativa está acontecendo e provoca um medo, este medo em algum momento pode se transformar em ação para se modificar alguma coisa que está errada. Ou o contrário também, o medo incapacita as pessoas e acaba sendo um importante meio de controle institucional de alguma dada religião. Então, pessoal, é isso que eu queria dizer para vocês. Espero que tenha ficado razoavelmente claro minha posição sobre esse tema. Se vocês quiserem uma série mais ampla sobre esse assunto, deixem aqui nos comentários que a gente faz uma série com um pouco mais detalhada. Eu só quis fazer esse vídeo para vocês porque eu achei super interessante essa questão e eu não queria deixar passar, ok? Então, fiquem bem, boa semana, deixem o joinha aí, se inscrevam no canal. Tchau, tchau, até a próxima, até o próximo tema. Mandem sugestões nos comentários aí que eu procuro ler e responder todos, ok? Grande abraço, tchau, tchau, pessoal. Cuidem-se.